Olá, meu amigo, minha amiga. Eu quero falar com vocês hoje sobre o acesso aos processos judiciais eletrônicos, PJE. Existem algumas formas, algumas maneiras diferenciadas de nós acessarmos os sistemas dos tribunais diversos. E a gente pode saber que a Justiça do Trabalho é de um jeito. Eu estou aqui observando que é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Justiça do Trabalho é de um jeito, Justiça Federal é de outro, Justiça Militar é de outro, e os tribunais de justiça são outro, os tribunais de justiça estaduais são de outra forma, mas assim, tudo tem uma similaridade. Mas o meu maior problema estava sendo o acesso ao certificado digital. O meu é da CertSign, por aí, mais ou menos, CertSign, uma coisa assim. E existem outros certificados digitais que são fornecidos por outra empresa. O meu é um pendrivezinho, esse pendrive é CertSign, esse mesmo, tá aqui, esse aqui, ele fecha aqui, tá? O que acontece? Primeira coisa que eu tentei instalar no meu computador, falei, vai dar certo. Aí, ele nozinho, eu fui fazer o procedimento. O camarada que eu fui lá fazer, levar a documentação presencialmente para ele e dizer para ele, sou eu mesmo e tal. Quando ele falou assim, tem que instalar. E tem um telefone aqui que a gente liga para que eles te dêem um suporte. Só que esse telefone e nem o WhatsApp eu não consegui acesso. Aí, primeiramente, como eu acho que já tinha até falado com vocês, eu comecei o acesso pelo computador normal, o Windows 11. Eu sei também que esse sistema ele entra pelo Linux. E eu fui tentando. Olha, aí eu peguei. Primeira coisa que eu fiz foi entrar pelo sistema Windows 11. Deu errado. Mas não dava certo de jeito nenhum. Aí, em dado momento, eu nem sei o que foi que eu fiz, acabou funcionando. Mas depois travou. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu tinha falado para vocês o seguinte. Uma vez o sistema funcionando direitinho no teu computador, o bizu é você fazer uma cópia do sistema. Como que é uma cópia do sistema? O computador está funcionando direitinho, com todos os teus arquivos. Você compra um outro HD, ou até MV, que é uma coisa desse tipo, SSD. Aí você vai fazer o seguinte, existe um programa chamado Macrium, que eu vou deixar um link de descrição para você aprender como é que faz, e você vai clonar o teu HD. O que é clonar teu HD? Suponhamos que isso aqui seja 2 HD. O teu sistema operacional está nesse aqui. Aí você quer uma cópia exatamente com tudo, com arquivo, com tudo que está lá, tu vai botar para esse aqui que é novo. Esse programa, ele vai fazer isso aí. Ele vai de um HD, de um disco rígido, ele vai passar para o outro. Aí se der pane nesse primeiro, é só você pegar e colocar o segundo, que ele vai funcionar normal. Agora, o que eu percebi que faz o sistema travar? Antes de falar do sistema travar, eu quero dizer como que eu consegui instalar na minha máquina. É muito simples. Você vai naquele passo a passo lá. Mas primeiro você segue a regra. Você vai, desinstala você paralisa o teu antivírus. Aí você vai instalar o Java. Depois você vai instalar o certificador digital, que normalmente no meu caso foi da CertSign, que tem lá no site, mas os outros certificadores tem também no site. E você vai depois acessar o sistema. Já vou te dizer o seguinte, o Avast ele impede que o programa ele rode no teu computador. Agora, o importante é o seguinte, pelo menos da CertSign, ele diz que funciona melhor no Firefox. Eu fiz e ficou bom, mas depois deu problema. Então eu peguei uma cópia limpinha do Windows 11. Falei, mas no Windows 11 não funcionou, porque esse sistema que eu fiz no Windows 10. Aí eu fiquei todo contente, né? Falei, puxa, o Windows 10, mas o Windows 10 já está
Já tem o Windows 11, né, que tem mais recursos. Então eu peguei uma cópia limpinha do Windows 11, sem nada, só ele. Aí eu instalei o Java, instalei o certificador, depois eu instalei o PJE, me perdoe. Funcionou redondo. Aí eu falei que legal. Aí eu peguei, agora eu vou entrar na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, o TRT, ele exige uma certificação diferenciada. Aí ele mandou eu instalar o tal do Sodô, uma coisa assim, deixa eu ver aqui, para falar direitinho para vocês, como é que chama o negócio. O Sodô 1.2.0. Instalei, entrou normal. Falei, caraca, agora eu sou o cara. Aí comecei a instalar o Office, instalei o Microsoft Office, que é para fazer, editar texto. Aí instalei a impressora, aí fui instalando aquilo que eu precisava. Instalei o BR Office, Open Office, que vai ser aquela plataforma que edita texto, você lê PDF, tudo com base na plataforma grátis, no software grátis. Posterior a isso, o que acontece? Aí eu comecei a instalar alguns programas que eu já utilizava antes. Pronto, aí que foi o que da questão. Primeiro eu instalei o Adobe Reader, que é para ler PDF. Deu zebra. Aí eu desinstalei, começou a funcionar de novo, porque o PGE, ele é impedido, PJE, me perdoe, eu estou falando PGE, mas não é PGE, é PJE. Ele é impedido. Aí eu desinstalei, ele funcionou. Aí eu tenho um programa que eu tenho as câmeras IP e eu gravo por meio desse programa. Quando eu instalei esse programa, ele parou de funcionar. Aí eu desinstalei, funcionou normal. Então é importante que vocês observem o seguinte: às vezes é o teu antivírus que pode estar impedindo dele funcionar. Ele funciona na hora, depois para de funcionar. Tem que naquela barra de programas abertos à direita, perto do relógio do Windows, você vai olhar ali, você vai ver quais são os que estão abertos. No meu caso, que eu instalei o Sodô, instalei o PJE, vai estar aquele íconezinho deles ali. E o Java é quando você entra no sistema, ele aparece a janelinha embaixo. Aí você vai abrir a janela, ele tem que estar habilitado para abrir pop-up, né? Pop-up, por aí. Você já sabe o que eu estou falando. Então é importante isso aí. Aí funcionou, tá direitinho. Você pega o teu HD com esse Macron, faz uma cópia, porque às vezes você está numa petição que você não pode, puxa, o prazo é hoje e tal, como é que eu vou fazer? Você vai aprender como é que você, isso aí o YouTube ensina, como alternar sistema operacional. Inclusive você pode ter 2 sistemas operacionais no mesmo disco rígido. Aí se você tiver alguma dificuldadezinha, é para o camarada te explicar, o camarada da informática, e você vai entrar. Eu tenho, por exemplo, 3 discos rígidos no meu computador, eu posso entrar em qualquer sistema operacional. Mas antes disso eu quero falar uma outra coisa. Aí funcionou, né? Tá, beleza. Agora está funcionando redondo. Mas eu tentei também o Linux, porque eu sei que o Linux é uma boa ferramenta, mas ele requer alguns conhecimentos técnicos para você instalar certas coisas. E no tutorial já estava dizendo assim: olha, o Linux você não pode instalar pelo instalador, você tem que ir pelo terminal, que é aquela janela preta, e aquilo ali não é para qualquer um não. E eu senti uma dificuldade, mas eu já estava com o Linux instalado. Então quando eu coloquei o Windows 11 para funcionar num HD separado, ele funcionou redondo. Eu falei, e agora eu estou com o Linux no outro HD? Fui formatar o HD, o SSD que estava com Linux, começou a dar problema. Fui formatar com o sistema de partição do Windows, começou a dar problema e o HD sumiu. É esse que eu estou falando com vocês, sumiu. Aí eu não consegui com o Windows recuperar. Aí eu simulei uma instalação do Linux nele, o Linux automaticamente recuperou o HD, porque o Linux é excepcional, excepcional. O mais difícil de dar vírus, é muito problema, muita solução na verdade, muito problema são os outros sistemas operacionais. Então ele foi direitinho. Aí quando ele
instalou o Linux, apareceu o HD para mim. Aí eu peguei, fui recuperar por meio do macro. Aí o macro aparecia o meu HD que tinha o Windows 11 e aparecia o HD, como vocês vão ver no tutorial de clonagem, o HD que tinha o Linux. Aí eu mandei clonar o HD que eu estava usando para aquele que tinha o Linux. Aí ele falou assim para mim, você vai ver depois no tutorial, todos os dados do disco informado vão ser apagados, ou seja, o Linux e mais toda aquela arquivaiada que estava lá ia desaparecer. Eu falei, beleza. Aí levou 10 ou 15 minutos, o HD está funcionando, do jeito que eu estou falando aqui com vocês, o outro também funciona. Então se eu tiver alguma zebra que de repente se instalar sozinho, o programa se instalar sozinho, eu vou no outro rapidamente e faço o que tem que fazer. Agora uma outra coisa, o Java, você tem que aprender para que ele não atualize automaticamente, para ele não atualizar, deixa do jeito que está. E nós temos tutoriais também que nós vamos explicar isso aí, mas na aba dele você vai em propriedades, aí vai lá estar dizendo, tem muitos vídeos explicando isso, mas é facinho, você abre propriedades e tal, aí ele vai lá, atualização, você vai, não atualize hora nenhuma, porque dá problema também, parece incrível. E a minha dificuldade está sendo o seguinte, em que pese eu estar no meu certificado como advogado, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro eu apareço como postulante. Aí o que acontece? Porque antes de eu me cadastrar, eu já tinha acesso por meio como postulante. Aí nesse caso, eu acredito que tem que ser assim, acho que eu vou ter que ir lá no fórum para dizer, vocês têm que mudar o meu perfil, porque eu não estou conseguindo acessar como patrono de ninguém. Isso aí eu vou fazer agora no início do ano. Então, gente, eu acho que se tiver dúvida, eu também posso ter dúvida. Claro que eu não sei, eu não sou o dono da verdade. Mas eu estou aqui para tentar ajudar vocês. Qualquer coisa me fala, tá? E espero que seja útil. E segue o tutorial do macro. Tá funcionando? Ah, não, eu não preciso dizer não que tá funcionando. Clona o disco, que é a melhor coisa que você faz. Tá? O meu, sabe por que eu estou falando com vocês agora? Não perdi nenhuma inicial, não pedi documento, porque eu clonei. Porque eu ia perder se eu tivesse um só. Porque deu problema, eu te falei, né, que eu tive que instalar o Linux por cima. Se eu não tivesse feito isso, tinha dado problema. Então o backup é importantíssimo, tá? Espero que vocês tenham gostado, continue conosco, dê o seu joinha, compartilhe com um amigo seu. Ah, mas ele não vai fazer, não, compartilhe com ele, que às vezes ele tem depois uma boa ideia. Não, mas faz assim, assim, assim. Ele passa para você, você passa para mim, tá? Obrigado, tudo de bom. E siga o tutorial que vai seguir logo em seguida, ou então eu vou botar na descrição do vídeo.